Sexto, não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. 1. Certas traduções trazem: não nos induzais em tentação. Essa expressão daria a entender que a tentação vem de Deus, que ele compele voluntariamente os homens ao mal, pensamento blasfematório que assemelharia Deus a Satã, e não pode ter sido o de Jesus. Ela está, de resto, conforme a doutrina vulgar sobre o papel dos demônios. Ver o Céu e o Inferno, capítulo 10. Os demônios. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Mas somos nós mesmos espíritos imperfeitos, encarnados sobre esta terra para expiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem, e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Ouvir adiante preces pelos obsidiados. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza. Inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Ouvir adiante, número 11. O mal não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos o criamos, infringindo as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e não parece irresistível senão àqueles que a ele se abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também a de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Sétimo, assim seja. Praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita. Sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, por nós mesmos. Nós vô-la dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência e, em particular, por... Neste trecho, cite o nome para quem mais a prece será dirigida. Pedimos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Nota: pode-se formular aqui o que se agradece a Deus e o que se pede para si mesmo ou para outrem. Ouvir adiante as preces números 26 e 27. Reuniões espíritas. 4. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome,
aí eu estarei no meio delas. São Mateus, capítulo 18, versículo 20. 5. Prefácio. Estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas de o estar espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então Jesus se encontra no meio da assembleia, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com o seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos faria conhecer se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e podem se achar sobre vários pontos simultaneamente. Basta-lhes para isso um raio do seu pensamento. Por essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número que o atrai, uma vez que, em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anime, umas em relação às outras. Ora, para isso bastam 2. Mas se essas 2 pessoas oram cada uma do seu lado, se bem que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, se, sobretudo, não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua. Se elas mesmas se veem mal, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em lugar de se unirem por um comum impulso de simpatia. E então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é senão o pretexto da reunião, e não o verdadeiro motivo. Capítulo 27, número 9. Isso não implica que esteja surdo à voz de uma pessoa só. Se ele nos disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é porque exige, antes de tudo, o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está acompanhado do que no isolamento, e porque todo sentimento pessoal o afasta. Segue-se que se, numa assembleia numerosa, 2 ou 3 pessoas somente se unam de coração pelo sentimento de uma verdadeira caridade, enquanto que as outras se isolam e se concentram nas ideias egoísticas ou mundanas, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, conforme o Espírito de caridade personificado em Jesus. Capítulo 10, números 7 e 8. Capítulo 27, números 2, 3 e 4. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que se quer sinceramente o concurso dos bons espíritos. 6. Prece. No início da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontre acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos,
que vos dignai vir nos instruir. Tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que, nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns, que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se, na Assembleia, se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos, se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de... Neste momento, cite o nome do seu guia espiritual. Nosso guia espiritual para nos assistir e velar sobre nós. 7. No final da reunião. Agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco. Nós lhes rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião, e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Pelos médiuns. 8. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículos 17º e 18º. 9. Prefácio. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra e a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de o conduzir no caminho do bem e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem se compenetrar bem,
para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria como um ato sacrílego fazer um divertimento e uma distração para si ou para os outros de uma faculdade dada com o objetivo tão sério e que o coloca em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão num mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve, ele próprio, crescer moralmente e se abster de tudo o que possa desviá-lo de seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar em os conduzir ao bem. Mas se encontram corações endurecidos, e se seus avisos não são escutados, eles se retiram, e os maus têm, então, o campo livre. Capítulo 24, números 11 e 12. A experiência prova que, entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser tirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal, e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede, pela prece, a força que lhe falta. 10. Prece. Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de crer-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade com respeito aos outros médiuns. Se estou induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que quererão meditar os bons espíritos. Se estou tentado em abusar do que quer que seja,
ou de me envaidecer da faculdade que vos aprouve me conceder, eu vos peço má retirar, antes de permitir que seja desviada de seu fim providencial, que é o bem de todos, e meu próprio adiantamento moral.